Olá, criançada! Olá, pais das crianças! Olá, professores e seguidores do canal Educa Belém! Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula. Eu sou o professor Leandro Araújo e já quero mostrar para vocês aqui os assuntos que nós estudaremos na aula de hoje. Me acompanhem aqui. Então, galerinha, já estamos na aula 11 do segundo semestre do ano de 2020. E como você já sabe, a nossa aula é dividida em dois blocos. No primeiro bloco, focamos sempre na leitura, interpretação e compreensão de texto. E o texto que nós estudaremos hoje, o gênero que nós conheceremos hoje, é a fábula. Já no segundo bloco, o foco é o estudo a respeito da gramática da língua portuguesa. E o assunto que abordaremos na aula de hoje será regras de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu sempre falo para vocês também que é muito importante ficarmos de olho nos objetivos da aula, o objetivo que queremos alcançar na aula. E hoje, especificamente, queremos, primeiro, identificar as partes que compõem uma fábula e o ponto de vista em que foi narrada, e fazer o uso das regras de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Atenção, professores! As habilidades da BNCC que serão trabalhadas e desenvolvidas na aula de hoje são essas que vocês estão vendo aí na tela. Beleza? Agora voltem aqui comigo. Bom, galerinha, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre esse gênero textual tão importante e tão utilizado em nossa sociedade, a fábula. Todos nós, certamente, em algum momento de nossas vidas, já tivemos contato com esse tipo de texto, seja através da leitura de um livro, seja através de vídeos curtos que a gente vê pela internet, ou até em filmes de longa-metragem. Muitos estudiosos acreditam que as primeiras fábulas foram criadas oralmente por um escravo da Grécia Antiga, chamado de Esopo. Isso aconteceu há mais ou menos 2.500 anos. Faz tempo, né? Pois é, grande parte das histórias de Esopo são conhecidas até hoje graças ao trabalho do escritor francês Jean de La Fontaine, que se dedicou a passar para o papel todas as histórias dele, tornando todas elas eternas. Não é? Uma curiosidade super interessante em relação às primeiras fábulas é que naquela época em que as pessoas não tinham muita liberdade de manifestar o pensamento livremente, as fábulas acabavam servindo como uma espécie de... Elas serviam para combater a falta de liberdade e também fazer críticas aos costumes das pessoas na época e aos governos também. Uma forma de... E para evitar, na verdade, de ser reconhecido ou acusado como de rebeldia ou de crimes contra a ordem, os autores faziam o seguinte, eles colocavam animais em suas histórias, como personagem de suas histórias. Dessa maneira, a fábula servia como uma espécie de código para que as críticas fossem feitas sem que os poderosos doutores da lei pudessem acusá-los de qualquer coisa. Interessante isso, né, gente? Pois é, atualmente, sem perder a sua essência de origem, a fábula ela representa, na verdade, um espaço de disseminação dos valores essenciais para a nossa sociedade. O respeito, a amizade, a ética, o respeito às diferenças, a generosidade, a honestidade, todos esses são valores trabalhados em fábulas. Eu quero convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual. Mas antes vou lembrar o seguinte: as fábulas, por serem gêneros narrativos, elas apresentam inúmeras semelhanças com aqueles gêneros que nós já estudamos até então, tanto em sua estrutura quanto em suas características. Por isso, eu não vou me ater muito em ter que explicar novamente aquilo que a gente já estudou, tá certo? Mas fiquem ligadinhos aqui comigo e bora conhecer um pouco mais sobre as fábulas. Bora lá! Então, galera, a partir de agora nós conheceremos um pouco mais sobre a fábula, como eu acabei de falar, né? O que é, quais as características, a estrutura, a origem e a importância dela para a nossa sociedade, beleza? Então vamos aqui, olha só. Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral por volta do século V a.C., que são aqueles 2.500 anos atrás que eu acabei de falar, o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulares significa história, jogo, narrativa. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, uma moral.
Além disso, a fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e tantas outras, né? Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Olha quem apareceu para vocês aí, ó, o Zolidinho. Olha aí, ó, caráter ficcional significa não real, ou seja, a narrativa não se pauta na realidade. Outro ponto importante aqui é falar sobre a alegoria. Usar alegoria significa usar do imaginário para explicar a realidade. Beleza? Continuamos aqui. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma história, fato que não compromete o seu principal objetivo, o de levar as pessoas a refletirem sobre os comportamentos em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Vamos adiante aqui. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim, ou seja, no início apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma mesma situação. E por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. Beleza? Vamos adiante aqui. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, e a raposa, a astúcia. Além desses aí, existem outros animais que também são utilizados pelos autores da fábula, e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, vem aqui comigo. Por exemplo, a formiga está ligada diretamente ao trabalho, já o macaco, a esperteza, a onça, a agilidade, a hiena, a traição, a ovelha, a fragilidade, né? A pomba está ligada diretamente ao significado da paz, a abelha, a arte, o cachorro, a amizade. E por fim, mas existem tantos outros também, a tartaruga que está vinculada, está ligada à lentidão. Beleza, agora volta aqui comigo, galera. Bom, é isso aí, galera. Depois da gente ter essa conversa longa, né, a respeito desse gênero textual, eu quero convidar vocês para nós lermos uma fábula super bacana, O Lobo e o Cão. Você já ouviu essa fábula? Já conhece? Se já conhece ou se não conhece, prestem bastante atenção na história para que a gente possa daqui a pouco fazer uma análise desse texto, tá bom? Então façam o seguinte aí, galerinha. Sentem que lá vem história. Bora lá! E o cão. Um lobo e um cão encontraram-se num caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, disse o cão. Arranje um bom amo, eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas de repente, o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado. Observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira. Sabe, durante o dia, meu amo me prende com uma coleira que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo despediu-se do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse o lobo. Prefiro minha liberdade à sua fartura.
Interessante demais essa fábula, né, galera? Olha só, nesse caso aí, quem vocês são? O lobo ou o cão? Vale a pena fazer essa reflexão, né? Bom, mas seguindo adiante aqui, vocês já sabem. Depois da história, é hora de nós pensarmos rápido. Então se liga aqui na paradinha junto comigo, bora lá! É isso aí, galera. Tentem responder antes de mim, beleza? Por que o lobo ficou com inveja do cão? Vamos lá, tempo para você. Muito bem, porque o cão estava com ótimo aspecto, muito bonito. Vamos à segunda questão, bora lá. O que o lobo notou quando olhou para o pescoço do cão? Tempo para você pensar. Muito bem, notou que estava um pouco esfolado, ou seja, ferido, né? Vamos adiante aqui. Por que o lobo desistiu de acompanhar o cão? E aí, o que vocês acham? Tempo para vocês pensarem. Muito bem, porque para o lobo, ficar preso era um preço muito alto a se pagar pela fartura. Por isso, preferiu a liberdade. Vamos adiante aqui, galera. O que feria o pescoço do cão? E aí, vocês lembram? Tempo para vocês pensarem. Muito bem, era uma coleira. E agora a última questão, vamos lá. Qual era o título da história? Ah, gente, essa tá muito fácil. Tempo para vocês pensarem aí. Muito bem, o lobo e o cão. Agora, galerinha, voltem para cá comigo. Muito bem, garotada. Olhem só, eu criei esse quadro Pensa Rápido para que a gente aos poucos fosse trabalhando o nosso cérebro para agir rapidamente nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Eu espero muito que vocês estejam gostando do quadro e principalmente que estejam acertando bastante questões nele, tá certo? Mas agora quero convidá-los para nós fazermos uma reflexão um pouco mais detalhada e mais aprofundada desse mesmo texto que nós acabamos de ler, tá bom? Vem aqui comigo, vamos lá! Então, garotada, agora nossa missão será a seguinte, ó. Vamos substituir as palavras destacadas nos trechos do texto por outras do quadro abaixo. Essas são as palavras que nós usaremos para substituir as que estão no texto, tá certo? Vamos lá, bora ver qual é o primeiro trecho destacado. Companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. A palavra destacada, como vocês podem ver, é lustroso. Sabe o que significa? Está por aqui, ó. Se você não sabe, é bom procurar no dicionário, mas vou logo dizer aqui para você, ó. Lustroso significa sedoso ou brilhante, tá certo? Então a frase ficaria, o trecho do texto ficaria assim, fazendo a substituição. Companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo brilhante ou o pelo sedoso, estou até com inveja, tá bom? Mas agora vamos analisar um outro trecho do texto, vamos ver. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. A palavra destacada, como vocês estão vendo aí, é reparou. Muito bem. E você com certeza sabe o que quer dizer reparar, né? No nosso caso aqui, nesse sentido, reparar tem o mesmo significado que observar ou ver. Tá bom? Observou, ouviu. Então ficaria assim a reescrita desse trecho. Preste atenção. Mas de repente o lobo observou uma coisa. Ou, mas de repente o lobo viu uma coisa. Tá certo? Bora analisar um outro trecho do texto aqui. Bora lá. Durante o dia, o meu amo me prende com uma coleira. A palavra destacada é essa aqui, ó. Amo. Qual seria o significado? Será que é amor? Não, na verdade, vocês bem sabem que amo neste sentido aí está dizendo que é senhor ou também pode ser dono, tá bom? Então, fazendo a substituição das palavras, o trecho ficaria escrito da seguinte maneira: durante o dia o meu senhor me prende com uma coleira. Ou também poderia ser: durante o dia o meu dono me prende com uma coleira, tá certo? Vamos adiante aqui e continuar a análise. Próximo trecho. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado. Bom, a palavra destacada é esfolado, como vocês podem bem ver aí. Eu lembro para vocês que eu até falei um pouco adiante, um pouco antes, o que significava esfolado, né? Eu falei ferido, não foi? Então, vocês já vão descobrir qual é a palavra que está aí. Qual seria? Machucado
ou arranhado. Muito bem, então o trecho do texto reescrito ficaria desta maneira: o que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco machucado. Ou poderia também ficar: parece um pouco arranhado. Bora continuar a análise aqui? Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. A palavra destacada é comida. E sobrou pra gente aqui apenas duas opções, ó: alimento ou dever. O que será que comida quer dizer? Ah, gente, tranquilo, né? A palavra comida tem a ver com alimento. Portanto, a frase reescrita ficaria deste jeito assim, ó: eu tenho alimento na hora certa, sou bem tratado. Tá bom? Vamos analisar aqui a última. Olhem só: minha obrigação é latir à noite. Bom, a palavra destacada é obrigação. E sobrou pra gente ali apenas uma palavra, né? Portanto, obrigação tem o mesmo significado que dever. Meu único dever é latir à noite, tá certo? Bora adiante aqui analisar a segunda questão. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó: nós vamos reler os trechos abaixo e identificar a que personagem pertence a fala. Se a fala é do lobo ou se a fala é do cão. Primeira fala: companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. E aí, quem foi que falou isso? O lobo ou o cão? Você lembra? Certamente foi o lobo quando encontrou com o cão, não foi? Bora ver? Muito bem, essa frase foi dita pelo lobo. Vamos identificar agora esse segundo trecho. Quem será que falou isso aqui, ó? Ora, faça como eu, arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado, pererei, parará, patati, patatá. E aí, quem falou isso? Certamente foi o cachorro, né? E isso, o cão, no caso da fábula. Vamos adiante aqui? Olhem só. Bem, isso é de coleira, sabe? Durante o dia, o meu amo me prende com uma coleira. Quem foi que falou isso? Quem é que ficava preso na história, na fábula? Quem era? Isso, era o próprio cão que ficava preso, né? Então vamos lá, essa fala acima da letra C é a fala do cão. E da letra D, quem será que falou isso aqui, ó? O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado. Quem será que falou isso? Bora ver? Isso mesmo, quem falou essa frase, quem falou esse trecho aí foi o lobo. Vamos analisar agora nosso último trecho. Olha só: vamos esquecer, prefiro minha liberdade à sua fartura. Quem terminou a fábula, quem terminou falando na fábula foi o lobo. Isso mesmo, ele preferiu ficar livre, com fome, até a fartura do cão, mas ficar preso, né? Agora bora adiante aqui para a terceira questão. Que sinal gráfico é utilizado para indicar as falas de personagens? Ah, gente, essa é muito fácil. Vocês aprenderam isso desde o segundo e terceiro ano, não foi? É o travessão. Muito bem. Esse sinal bem aqui, ó. Estão vendo? Muito bem. Agora eu vou fazer mais uma pergunta relacionada à pergunta de cima, a terceira questão. Quais outras formas de apresentar as falas de personagens? Você lembra? Além do travessão, nós temos outras formas, sim. E essa vocês estão muito acostumados a ver, porque eu sei que vocês adoram ler quadrinhos ou ler tirinhas, né? Pois é, os balões em tirinhas ou histórias em quadrinhos são outras formas de apresentar as falas de personagens. Esses aqui, ó, estão lembrados desses aí? Muito bem, é isso mesmo. Vamos aqui para a quarta questão. A fábula é uma narrativa curta que geralmente apresenta uma moral, ou seja, transmite um ensinamento chamado provérbio. Pois é, e quanto à fábula, qual é a moral da fábula O Lobo e o Cão? Vocês sabem? Bora ver aqui. Dizer é fácil, fazer é que são elas. Devagar e sempre se vai longe. As aparências enganam. Mais vale a liberdade que a fartura. Ou quem desdenha quer comprar. E aí, qual dessas 5 opções está ligada realmente à fábula O Lobo e o Cão? Hein? Lembra? Muito bem, foi mais vale a liberdade que a fartura. Foi o lobo que falou no final, não foi? Pois é, vamos aqui agora à quinta questão. Olha só, qual o significado deste provérbio aqui, ó? O tamanho da sua vontade é que define a realização de seu sonho. Calma, não precisa me responder agora, tá? Na aula que vem a gente volta a falar sobre esse provérbio.
Então você já sabe, né, galerinha? Na próxima semana, a gente volta para fazer a reflexão sobre esse provérbio. Por isso, façam o seguinte, reflitam aí na casa de vocês junto com os familiares e aguardem nosso próximo encontro aqui na Rede TV ou aguardem a publicação desta aula em nosso canal no YouTube, né, o canal Educa Belém, tá bom? Bom, mas como vimos ainda há pouco na chamada, né, chegou a hora de nós falarmos sobre a gramática da língua portuguesa. E como a gente viu lá na apresentação da aula, hoje nós falaremos e iniciaremos, na verdade, os nossos estudos a respeito das regras de acentuação das palavras. Essa aula só apenas iniciará o estudo e nós terminaremos esse estudo na próxima aula, na semana que vem, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, ó. E outra coisa, muitas pessoas, vejam se vocês concordam com isso, muitas pessoas acreditam que os acentos usados em nossa língua portuguesa só servem para atrapalhar a vida dos estudantes. E aí, vocês concordam? Olha, essa galera aí tá redondamente enganada. Na verdade, os acentos eles existem para simplificar a nossa vida. Vocês duvidam disso? Então me acompanhem aqui, bora ver. Vamos fazer o seguinte então, galera, bora analisar esta palavra bem aqui, ó, a palavra sabia, beleza? Olha só, sabia sem acento está relacionada ao verbo saber. Sabia com acento significa uma ave. Você sabe qual é a ave, né? Agora, vamos aqui ver vamos ler comigo aqui um trava-língua. Você deve lembrar, sabia, sabiá, que trava-língua será? Olha só, você sabia que o sabiá sabia assobiar? E aí, lembraram qual era o trava-língua? Pois é, agora bora analisar essas palavras aqui dentro desse trava-língua. Primeiro a palavra sabia, ela aparece 2 vezes e ela está relacionada ao verbo saber. Você sabe que o sabiá sabe assobiar? Tá bom? Agora a palavra sabiá com acento, olha só, ela não é o verbo saber, e sim ela está relacionada a uma ave, né? Essa ave que você está vendo aí que tem um canto belíssimo, tá bom, gente? Agora voltem aqui comigo. Então, gente, perceberam a importância do uso dos acentos? Pois é, por isso a necessidade de nós sempre dedicarmos bastante atenção na hora de estudar esse assunto, até porque, para a gente escrever bem, é preciso que a gente conheça muito bem essas regras, tá bom? E, além disso, gente, para que a gente possa melhorar, aprimorar o nosso entendimento a respeito desse próprio assunto, é muito importante que a gente perceba também o modo como as palavras são pronunciadas, né? O modo como os sons são pronunciados nas palavras, tá bom? E por isso, mesmo sabendo que a professora Joelma já na semana passada já trabalhou com vocês a sílaba tônica, já falou com vocês também sobre a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, eu vou voltar um pouco esse assunto, essa explicação, para reforçar o que ela já explicou, tá bom? E deixar a gente mais preparado ainda, né? Para poder fazer os exercícios que nós faremos na aula da semana que vem. Tá bom, galerinha? Então se ligue aqui na telinha comigo, bora lá! Vamos observar os seguintes exemplos aqui, olhem só. Essas 3 palavras, parede, abraçar, lâmpada, tá bom? Eu vou separar em sílabas aqui as palavras para que a gente possa compreender melhor o que eu vou explicar para vocês, tá bom? Observemos primeiro a palavra parede, tá bom? Estão vendo aí que ela tem 3 sílabas, tá certo? Aqui está a última sílaba, aqui está a penúltima e aqui está a antepenúltima. No caso da separação silábica, a gente sempre conta as sílabas de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, tá certo? Bora lá então aqui, ó. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Em qual dessas sílabas a gente consegue perceber o som mais forte? No pá, no re ou no d? Qual será? Bora ver aqui, ó. Re, parede. É o som mais forte que tem nessa palavra. Então a sílaba tônica está na penúltima sílaba, tá certo? Agora bora aqui observar a palavra abraçar. Também tem 3 sílabas. Aqui está a última, aqui está a penúltima e aqui está a antepenúltima. Beleza? Agora, qual será a sílaba tônica dela? Em qual delas está? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Bora ver? Abraçar. Qual foi a mais forte? Muito bem. A última sílaba, a sílaba tônica está na última sílaba, né? Abraçar.
tá certo? Agora bora analisar aqui a palavra lâmpada, tá bom? Aqui está a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Onde será que está a sílaba tônica desta palavra? Bora ver? Lâmpada. E aí, qual foi a mais forte? Foi a primeira, né? No caso, a antepenúltima. Lã. Essa é a sílaba tônica. Agora bora analisar aqui outras palavras. Vamos ver outros exemplos aqui. Palavra silêncio, café e informática. Tá bom? Vamos aqui, vou separar em sílaba novamente as 3 palavras, tá aí do jeito que você tá vendo. E agora a gente vai ver aqui, ó, última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Beleza? Na palavra silêncio, qual é a sílaba tônica dela? Onde é que está localizada? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Bora ver? Silêncio. E aí? Muito fácil perceber, né? Está bem aqui a sílaba tônica, lem, na penúltima sílaba. Muito importante que bem aqui nós temos, ó, 2 vogais. No caso, nós temos uma semivogal e uma vogal, formando um ditongo crescente, tá bom? Nesse caso, eu quero que vocês reservem muito bem aí, porque essa palavra foi acentuada justamente por conta deste encontro vocálico aí na última sílaba, tá bom? Mas isso é um assunto para próximos capítulos. Bora ver aqui a palavra café, a última sílaba e a penúltima, tá bom? Qual é a mais forte? Café. E aí? Muito simples, né? É onde está a sílaba, onde está acentuada a palavra. A sílaba tônica está lá. Agora bora aqui para a palavra informática. Estão aqui as separações, ó, estamos ali na última sílaba, a penúltima e a antepenúltima, tá bom? Observem aqui, ó, informática. Qual foi a palavra, qual foi a sílaba tônica? Onde é que está a sílaba mais forte dessa palavra? É onde está acentuada, né? No má, tá bem ali. Beleza, galera? Então vamos aqui adiante, preste atenção aqui, ó. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados, ou seja, são classificadas diferentemente. Bora ver aqui? Oxítonas, caso a sílaba tônica esteja na última sílaba. Exemplos da palavra abraçar e café, tá bom? Paroxítonas, caso a sílaba tônica esteja na penúltima sílaba. Nos exemplos que nós estudamos ainda há pouco, são as palavras parede e silêncio. E, por fim, as palavras proparoxítonas, caso a sílaba tônica esteja na antepenúltima sílaba. No caso das palavras que nós analisamos, são as palavras lâmpada e informática. Galerinha, agora chegou a hora de vocês ficarem ligadinhos na parada do sucesso. Prestem atenção. É importante lembrar, antes de mais nada, que os acentos somente podem ser usados em vogais e jamais em consoantes. Na língua portuguesa, existem 2 acentos que eu explicarei para vocês a seguir. Bora lá! Olha só, as regras que envolvem as palavras que usam acentos circunflexos são as mesmas, sendo, portanto, definidas pela tonicidade, ou seja, pela sílaba tônica. Dessa forma, precisam também ser classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Observem aqui, ó. Conhecido popularmente como chapeuzinho, o acento circunflexo é usado sobre as vogais A, E e O, marcando que a pronúncia dessa vogal deverá ser fechada. Isso é muito importante, ouviu, gente? A vogal é pronunciada fechada, com um som um pouco mais grave, tá certo? Observem só aqui os exemplos: vovô, complô, câmara, pântano e convênio. Perceberam o som fechado de cada uma dessas vogais? Beleza, vamos adiante aqui. Já o acento agudo indica a forma como a vogal deve ser pronunciada, além de, é claro, a tonicidade, como a gente acabou de falar também em relação ao acento circunflexo. Quando nas vogais A, E, O, o acento agudo indica que a pronúncia deverá ser aberta, tá bom? Ao contrário do acento circunflexo, em que a pronúncia é fechada, no caso do acento agudo, a palavra é aberta, tem um som mais agudo. Daí a palavra, daí o nome do acento, tá bom? Observem só aqui os exemplos: Pará, Cocoricó, Alvará e tantos outros por aí.
tá bom? Vamos adiante aqui. Olha só, quando escrevemos, usamos vários sinais diferentes que modificam os sons das palavras. Um desses sinais é o tio, que parece a letra S deitadinha, do jeito que tá aí, né? Pois é. Olha quem tá aparecendo para vocês aqui, ó, os olhudinhos, prestem atenção. O tio é um sinal e não é um acento. Muitas pessoas confundem isso, na verdade? Portanto, que fique bem claro, o tio não é um acento, é um sinal. Não é correto fazer um tio grande que fique em cima de outras letras, tá bom? Outra coisa importante, o uso do tio faz com que, ao lermos as palavras com esse sinal, elas tenham um som nasal, que sai pelo nariz e pela boca. Observem só aqui os exemplos, olha só, repitam comigo essas palavras: anã, camarão, mãos, põe, balões e compõe, tá bom? Espero que essas dicas tenham sido muito importantes para vocês. Agora, voltem aqui comigo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o assunto regras de acentuação das palavras merece bastante atenção da nossa parte porque é de difícil assimilação. Por isso, eu, enquanto professor, e vocês, enquanto alunos, devem prestar bastante atenção realmente nisso daí. Por isso, eu não vou trabalhá-los apenas nesta aula, e vou exercitar mais e trazer exemplos na aula que vem. O nosso tempo já acabou, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui acompanhando a aula, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!